Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Gisele Maués e nessa aula eu vou te mostrar como fazer uma saia godê, tá? Uma saia rodada, saia super fluida, bonita, que veste muito bem. Se você tem dificuldade de cortar uma saia godê, de fazer a bainha para deixar ela bem certinha, fica comigo nessa aula até o final, porque aqui tá cheio de dicas e você vai ver que é muito simples e fácil fazer uma saia dessa. Se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhuma aula. Vem comigo! Esse modelo de saia que nós vamos fazer hoje vai ser o godê 2/4, ou seja, não vai ser aquela saia super rodada com o godê total, não. Vai ser a metade do godê total, ok? Por isso que é godê de 2/4. Para essa saia eu vou usar 1,5 m de viscose, tá? E aí a gente vai fazer uma saia midi, ok? Aqui eu tenho a minha apostila de modelagem e dentro da apostila tem o esquema e o cálculo para cada modelo de godê. Então a gente tem 1/4 de godê, 2/4 de godê, 3/4 e 4/4. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a saia de 2/4. Se você ainda não tem a apostila, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir a sua. Bom, para eu fazer o corte certo do tamanho da minha medida com essa curva, eu vou precisar dividir a minha medida de circunferência de cintura por 3,14, tá? Eu vou mostrar como fazer esse cálculo. O resultado desse cálculo é o raio que a gente vai usar para fazer o moldezinho, tá? Então, eu peguei aqui a minha medida de cintura, que é 85, vou dividir por 3,14. Esse resultado está arredondado, então 27 é o tamanho do raio que eu vou usar, tá? Eu vou mostrar, porque o único molde que a gente vai fazer para esse modelo é essa parte aí da cintura, tá? O restante eu vou cortar já diretamente no tecido e você vai ver. Eu peguei aqui 2 folhas, uni as folhas e aqui eu vou desenhar a minha medida de cintura, tá bom? Então, olha só. Aqui eu coloquei, no caso, como se a saia tivesse aberta, tá? E aqui no meio eu tenho a dobra do tecido. Porém, aqui no nosso exemplo, aonde eu tô escrevendo dobra vai ser lateral, tá? E na outra linha que tá paralela, também vai ser lateral. Se você tiver bastante tecido para fazer inteiro, pode fazer com a dobra. Mas como eu já disse, aqui vai ser lateral, tá certo? Você já vai entender. Se estiver confuso, não se preocupe. Essa curva aí da bainha, a gente vai desenhar diretamente no tecido, tá bom? Então, relembrando, o meu raio deu 27. Então, a partir desse ponto aí, onde eu tô colocando as setas, eu vou descer com a minha fita 27 centímetros, olha só. Eu vou posicionar ali a fitinha bem certinho na ponta e vou começar a rodear, marcando 27 centímetros. Então, eu vou fazer isso até na outra reta lá, tá? Que são as duas retas perpendiculares, né? Então, esse desenho dessa curva é a medida da minha cintura, tá? Já é o desenho da parte de cima da saia. Eu vou acender aí, depois eu vou cortar e o molde já vai estar pronto. Vai ser o único molde que a gente vai usar, tá bom? Só para facilitar o corte da saia. A outra parte ali reta é a outra lateral, tá bom? Então é isso. Vamos agora localizar, né, esse molde dentro do tecido. Uma coisa aqui importante que eu vou conferir com vocês, ó, é que a medida da minha cintura dobrada no meio, né, a metade é certinho, ó, essa curva, tá? Então eu vou trabalhar com o meu tecido dobrado, eu já vou cortar frente e costas com a medida da cintura certa. Bom, então a dobra do tecido vai ser desse jeito aqui, tá? A gente vai fazer um triângulo. Então, o fio reto do tecido vai estar para as laterais, ó. Vai estar aí nesse ângulo de 90 graus, tá? E o viés vai estar bem no centro, ok? Então, as laterais da saia vão ser essas partes retas aí. E o meu molde vai ser colocado dessa forma, ó, nessa posição. Esse afastamento que eu dei vai ser a margem da costura. Aquela ponta ali que tá passando uma faixa, né, eu vou tirar, tá? Então, eu vou cortar ali embaixo, na curva, com 1 centímetro para dar a folga de costura. Então, é dessa forma que você vai posicionar o seu molde. Então, esse aqui é o gráfico, tá? Para você cortar a barra.
você vai precisar conferir desde lá de cima, tá? Porque vai ficar mais fácil para você desenhar essa barra e ela ficar bem redondinha. Então, antes de cortar a cintura, você tem que marcar a barra, tá bom? Mas, para medir a cintura, você mede a partir da cintura real, tá? Esqueça a ponta só vai ajudar para você marcar. Então, definindo o comprimento que você vai querer a saia, você soma com esse triângulo, tá? Para ele sair lá de cima, pro ponto de partida para medir a barra sair lá de cima. Então, você vai contornando desde lá de cima. A minha altura de saia deu 72 centímetros, então eu somei com 27, que é esse triângulo aí, o papel, e ficou 99. Então, lá da pontinha, eu vim contornando 99, entendeu? E aí deu esse desenho. Eu preciso fazer dessa forma para que essa roda, para que essa barra fique certa, tá? É mais seguro você partir do mesmo ponto, ok? Fica mais fácil também. Depois que você marcar a barra, você já pode cortar o tecido. E o tecido cortado fica desse jeito. E aqui a gente já tem frente e costas. Então, aqui eu já tenho, ó, uma lateral da saia no fio reto, a cintura e a outra lateral. Tá tudo aberto ainda, tá? Eu vou passar uma costura reta, normal, com o pé de máquina, e depois passar um zigue-zague. Eu quero que você observe uma coisa aqui, ó. Eu vou dobrar bem no meio a saia, e no meio eu tenho o viés 100%. Então, essa parte da frente, ela tá maior, porque ela cedeu mesmo. Isso faz parte do tecido. Olha como ela ficou maior, mais de 5 dedos. Essa diferença na barra a gente vai consertar no final, tá? Na hora de fazer a bainha, a gente vai fazer isso na boneca. Então, aqui eu tenho a minha cintura e agora eu vou medir essa cintura. E a cintura, ela vai dar também, ela vai aumentar porque o tecido também foi cortado de forma curva, então ele cedeu, ok? E eu vou tirar essa medida certa já com o tecido esticadinho. Por que isso? Porque eu vou tirar agora o meu cós. Essa saia é super simples, ela não tem zíper, não tem fecho, vai ser tudo no elástico, uma saia super fácil para você fazer na sua casa. Eu vou usar um tecido de 4 centímetros, tá? E eu já dobrei meu tecido aí, ó, no fio, tá? O cós tem que ser no fio. E essa régua, ela tem exatamente 4 centímetros, por isso que eu tô usando ela como referência. Então, eu deixei uma margem de costura aí. Vou dobrar mais... Vou cortar, na verdade, mais 3 pedaços desse, porque eu vou ter que emendar esse cós, tá? Porque eu só tinha 1,5 m de tecido. Então, fiquei com 3 pedaços. Um vai ser dobrado, né? E o outro vai ser costurado. Vou ficar com uma emenda aí no meu cós, não tem nenhum problema, tá? Então, tô costurando aqui a lateral, ó. Costura normal, costura reta, simples, tá? E agora eu vou fazer já o acabamento no zigue-zague. Então, é uma saia, você pode até ter dificuldade de fazer a primeira, mas na segunda você já vai fazer bem mais rápido, tá? É uma saia muito simples e que veste bem. Agora eu vou emendar aí, ó, as tiras que eu tirei para fazer o cós, tá? Então, fiquei com 3 pedaços, né? Então, eu vou emendar para fazer só uma faixa inteira. Prontinho, aqui então eu já tenho a minha faixa do cós inteira, né? Que é o próprio cós. Fiz já as costuras aqui na lateral, aqui no cós, ó, já deixei certinho na medida. Já passei dobrando no meio, ele já tá todo fechadinho. E aqui eu vou marcar as laterais. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse cós em 4 partes iguais, tá? Então, eu tenho aqui, coloquei o alfinete nas 2 pontas. Agora, eu coloquei alfinete com alfinete para eu achar o meio. E vou achar o meio do outro lado. Então, eu dividi esse cós em 4 partes iguais. Ok? Determinei ali o que vai ser lateral com lateral. Vou fazer essa divisão também na saia. Aí na saia eu vou colocar costura com costura da lateral e vou marcar o meio com alfinete. E vou marcar o outro meio, que é o das costas, com alfinete. Então, eu também estou dividindo, né, a cintura da saia em 4 partes iguais. Feito isso, agora eu vou colocar, ó, alfinete com alfinete. Meio do cós com o meio da saia, lateral do cós com a lateral da saia, meio costas com meio costas e lateral com lateral. Então, eu vou estar rodeando a minha cintura da saia com o meu cós.
E agora eu vou passar uma costura simples também, uma costura reta, normal, de um pé de máquina, né? Ou com 1 centímetro, que foi o que eu deixei. E logo em seguida eu vou passar o acabamento no zigue-zague para dar o acabamento, tá? Fazer o acabamento assim. Se você tiver overlock, use overlock. Aqui, ó, eu deixei mais ou menos uns 2, 3 dedos, ó, aberto, porque é por onde eu vou colocar o elástico, tá? Tem que deixar esse acesso aí antes de finalizar. Eu vou finalizar depois de colocar o elástico. Aqui eu já tenho o cós costurado, ó, já passei essa costura abrindo o ferro, tá? E já tá prontinho para colocar o elástico. Eu cortei o meu elástico com 72 centímetros mais 2 de transpasse. Então, o cálculo para você cortar certo é pegar a medida da sua cintura, pega a medida da cintura e subtrai por 15% dessa medida. Ou seja, você vai estar tirando da medida da sua cintura 15%. Como minha medida de cintura era 85, eu tirei 15%, eu fiquei com uma medida de 72, aí eu acrescentei mais 2, que é o transpasse. Coloquei o elástico e agora eu vou esticar ele para que eu deixe bem distribuído o tecido no elástico, ó, para ele ficar bem distribuído, tá? Depois que eu vi que já tá ok, eu já vou colocando ali o alfinete, ó, nas laterais, para não sair mais da posição, tá? Porque eu vou passar umas costuras segurando esse elástico no tecido, senão ele vai ficar dançando dentro aí do tecido. Então eu vou colocar o alfinete também, ó. É como se eu estivesse dividindo novamente o elástico em 4 partes, mas aí eu já tô posicionando o tecido nele, tá? Feito isso, eu vou pra máquina fazer as costuras. Eu começo com a costura do centro, ó. Então eu vou esticando. Ó, tem o alfinete ali, eu vou segurando no alfinete, estico e vou costurando bem no centro do elástico, tá? Nesse exemplo aqui desse modelo, eu vou fazer 3 costuras. Essa costura do meio, a primeira, é que tem que ser feita com mais cuidado, tá? Ó. Agora eu vou fazer uma costura em cima e uma embaixo. Vai ficar com 3 costuras. Isso vai deixar o elástico mais firme na roupa, tá? Ele não vai ficar enrolando. Então dá um acabamento melhor, fica mais bonito. Feito isso, o meu cós já tá prontinho, ó. E o tecido tá bem distribuído dentro, o tecido tá bem distribuído no elástico. Ficou dessa forma aqui. Já tenho aqui a minha saia na boneca, né? Já tá pronta praticamente. Agora só falta fazer a bainha. E aqui eu tô mostrando pra vocês aquela diferença, ó, do meio da saia em relação às laterais, porque no centro eu tenho o viés, tá? Então, essa lateral ficou menor porque ela tá no fio. E agora a gente vai consertar pra deixar ela com a bainha bem certinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha fitinha lá de cima, ó, e vou determinar o comprimento. Aqui deu 72, tá? Então, eu coloco a fitinha lá em cima com o alfinete, deixo à vontade, ó, e marco ali no 72 na frente. E dou um pique, ó, desse jeito. E eu vou ter que fazer isso em várias partes da minha saia. Então, eu vou movimentando ali no cós a fita, deixando ela à vontade, sem mexer no tecido, e vou, ó, colocando e dando os piques naquela altura que eu determinei, que é de 72 centímetros. Faço isso em toda, aonde eu acho que é necessário, né? Esses piques, eles não tem que ficar muito distante um do outro, porque aí pode correr o risco de eu cortar torto. E aí, esse corte que eu tô fazendo aí, quem tá me guiando são os piques que eu dei, entendeu? Então, olha só. Eu vou só abrindo, eu já vi onde tem o pique, aí a minha tesoura já vai certinho em direção a eles. Aí eu tenho a certeza de que eu tô cortando no tamanho certo, tá? Dessa forma, olha só. E aqui ficou só uma pontinha que eu já vou encontrar ali com a lateral. E é bem simples, tá? Essa eu acho que é a parte mais chatinha, mas não é tão difícil assim. E essa forma de consertar a barra é a forma que você vai consertar também para a saia godê total, tá? A saia godê total, ela vai dar mais trabalho porque ela tem mais tecido. Então, você tem que ter muita paciência mesmo para fazer essa bainha. Mas toda a saia godê tem que fazer essa correção dessa forma na boneca. Se você não tiver boneca, você faz no corpo de alguma pessoa, tá?
que aí também não tem nenhum problema, vai funcionar do mesmo jeito. Olha só aqui a bainha toda certa. Ó, certinha, tá bom? Feito isso, meninas, agora é só fazer a bainha. A bainha que eu escolhi fazer foi passar uma costura no zigue-zague na ponta e dobrar apenas uma vez. Se você tiver overlock, isso vai ser muito melhor, tá? Vai ficar muito mais bonito o seu acabamento. E aí, eu já vim costurando, ó, dobrando uma vez pelo lado do direito, tá bom? Prontinho, então aqui eu já tenho a saia totalmente finalizada, toda linda. Fica, gente, um movimento muito bonito, tá? Lógico que isso vai depender muito do tecido que você vai escolher, tá? Se o tecido tiver um caimento bem fluido, fica bonita. Se for um pouquinho mais armado também. Então, cada tecido dá um efeito diferente. Esse modelo de saia, você pode usar assim como saia e também como vestido, que foi essa opção aí que eu tô mostrando pra vocês, que dá super certo também. Espero que você tenha gostado, um beijão e a gente se encontra na próxima aula.